Olá, eu tenho usado a rede social para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Por favor, inscreva-se no meu canal do YouTube. Obrigado. No versículo 5 de Judas, eu usei 10 vídeos para falar sobre a apostasia de Israel no deserto. Antes de entrarmos no versículo 6 da Epístola de Judas, onde trataremos da apostasia dos anjos, eu quero fazer uma pausa para neste vídeo, trazer um alerta sobre uma heresia que vem se espalhando como erva daninha, como uma epidemia espiritual no corpo de Cristo. Esta heresia se chama Teologia do Reino. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas à medida que estivermos falando aqui, você poderá facilmente identificá-la. O ensino básico da Teologia do Reino é que o reino, o domínio é para já, e que a igreja deve se posicionar e reinar sobre a terra. E até começar a se envolver e se projetar e ter muita influência política. E é com base nessa teologia do reino que muitos líderes evangélicos hoje, pastores, começaram até de maneira agressiva a se envolver na política. Veja, é claro que nós reinaremos com Cristo, mas não agora. Reinaremos com Ele quando Ele voltar com poder e glória. A igreja precisa agora se preocupar em evangelizar, em fazer discípulos e não se envolver em política. A história mostra que quando a igreja e o Estado se misturam, o resultado é que a igreja se mundaniza. Sempre foi assim. O ensino da teologia do reino é bem atrativo. Por isso, de um modo geral, tem atraído tantos evangélicos. O que muitas pessoas não sabem é que a essência deste ensino se baseia em uma interpretação errada, equivocada do Antigo Testamento. Veja bem, a maioria das bênçãos e maldições proferidas no Antigo Testamento não tem absolutamente nada a ver com a igreja ou com os gentios, mas foram promessas e maldições dirigidas ao povo de Israel, não aos gentios ou à igreja. Por exemplo, os pregadores da teologia do reino e teologia da prosperidade gostam muito de citar Deuteronômio 28, de 12 a 13, como um chavão para os cristãos, mais propriamente os evangélicos, viverem uma vida cristã de muita prosperidade. Vamos ler o que diz Deuteronômio 28, de 12 a 13. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações, e não a cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, do seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Está claro que este texto diz respeito à nação de Israel. Mas os pregadores da teologia do reino e da prosperidade pegam este texto e o aplicam à igreja. E assim transformam o evangelho em um trenzinho da alegria, a porta da esperança.
E hoje em dia, com todo esse assédio nas redes sociais, vira e mexe você lê postagens do tipo: essa semana vai dar tudo certo, a tua vitória está a caminho, a tua bênção acaba de dobrar a esquina, não perca a bênção. Você foi chamado para ser cabeça e não cauda, e blá, 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 assim por diante. Agora, dificilmente você vai ouvir um desses pregadores de prosperidade citar as maldições da lei como consequência da desobediência. Por exemplo, Deuteronômio 28:15 diz o seguinte: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Se alguém estiver interessado em saber quais são as maldições, basta ler os próximos 52 versículos de Deuteronômio 28. Por exemplo, deixe eu ler para vocês os versículos 28, 27 e 28. Veja o que diz: o Senhor os castigará com as úlceras do Egito e com tumores, feridas purulentas e sarna, males dos quais vocês não poderão curar-se. O Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Meus irmãos, a igreja não está inserida neste contexto da lei de bênçãos e maldições que Israel estava. Estes textos de Deuteronômio que li para vocês não se aplicam à igreja. Quando não fazemos distinção entre Israel, a igreja e os gentios, entramos em verdadeiras confusões interpretativas. Entenda uma coisa: Israel é o termômetro, é o relógio para entendermos as profecias bíblicas. Não podemos misturar Israel com a igreja e os gentios. Gentios são aqueles que não são judeus. Para entendermos o papel da igreja neste mundo, não podemos colocar a nação de Israel, o povo judeu e a igreja no mesmo saco. Aliás, a igreja era um mistério que só foi revelado no Novo Testamento por Jesus e os apóstolos. E essa igreja reinará com Cristo na terra, mas não agora. Sim, ela reinará quando Cristo retornar para reinar com poder e glória e se vingar de todos os inimigos de Deus. Mas enquanto isso não acontece, vamos continuar pregando o Evangelho e fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todos os mandamentos de Jesus, até que ele venha. Amém. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.